Rapidinho, Rafa, até você falou um negócio muito interessante, né, de como o futebol, de como a sociedade, o que acontece ao redor do futebol socialmente influencia o futebol. Eu lembro que final dos anos 90, aliás, anos 80, né, anos 90, tinha muito, você vai saber disso, de Niterói, baile de corredor. Eu E fui. essa rivalidade do baile de corredor, então, tipo assim, onde eu morava era lado B. Então, pô, tinha aquele lance do, né, Lado A, lado B. lado A, lado B. E aquilo foi levado para as arquibancadas. Porque o que acontecia? O cara, às vezes, era lado A, lado B, mas o cara chegava o cara da torcida jovem, raça, e o cara se encontrava na arquibancada. Então teve muitas brigas. Falava assim, torcida do Flamengo brigou. Era lance de corredor que refletia na arquibancada. E aí você colocou essa situação, né, de um comentário que pode ter a interpretação de machismo e tal, mas essa questão toda, essa discussão que tá tendo na sociedade, e eu me preocupo com isso até pra não... assim, eu não quero ser escroto com mulher nenhuma, tenho filha também, tenho uma enteada, né, que aí você já, sei quantos anos já convivendo, que vira filha também, e isso também tá indo pra arquibancada, que é tipo, ó, eu já vou ler a galera aqui que estão mandando superchat aqui. Tem muito. Tem muito aqui. Mas eu queria que você falasse isso. Sobre os cantos? Não só sobre os cantos, né? Mas isso é faixas, né? Por exemplo, a Nação 12, ela foi... A Nação 12 do Flamengo, foi premiada, né? Premiado o termo. Ela foi condecorada como a primeira torcida a abolir os cantos homofóbicos na arquibancada, né? Como é que você vê essa situação disso chegar na arquibancada? Se tem importância? Como é que você vê essa situação? Olha, eu lamento muito. Eu lamento porque desde criança eu fui acostumado a chegar no Maracanã e brincar com as torcidas adversárias. Eu acho que você não é misógino e nem tampouco homofóbico se você não fabrica algo que pragmaticamente prejudique aquela pessoa. Eu acho o seguinte, entrava no Maracanã, ouvia o cântico, como ouço até hoje, né? Aquela música, eu sempre te amarei. Puta viado ladrão. Sabe, canta puta viado ladrão. Eles podem, mas a torcida do Flamengo não pode dizer que os caras passam a maquiagem e vou dar o brioco depois. Por que eu não posso cantar isso no Maracanã se isso é folclórico? Isso aconteceu durante uma vida inteira. É aquela discussão globalizada que eu acabei de falar. Eu sou, sim, um saudosista do passado. Eu não entendo que isso seja homofobia. Homofobia é quando você pretere um candidato a emprego porque ele tem uma preferência sexual diferente da tua. Homofobia é quando você tem ódio, quando você fabrica alguma ação que de fato prejudique culturalmente, emocionalmente, que prejudique fisicamente, profissionalmente alguém que seja homossexual. Onde é que você gritar no Maracanã que o companheiro lá dá o brioco depois da maquiagem, você está prejudicando alguém. Aquilo ali faz parte do folclore do futebol. Posso ser o advogado do diabo? Claro. Mas você não acha que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tinha a Flaguei, né, que foi inclusive criado pelo Clóvis Bornai, que era botafoguense, né, mas ele, né, viu ali no Flamengo. Claro. E a Flaguei, ela foi expulsa pela raça rubro-negra de lá. Você não acha que talvez, tipo assim, beleza, eu até concordo contigo em certa parte, como se o futebol fosse ser olhado de uma maneira, tipo, diferente numa questão, mas eu acho que tem pessoas que têm esse ódio, tanto pessoas de cor, por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas do outro lado que cantam o Fecha na Favela, com a clara intenção mesmo do preconceito mesmo, de falar, olha... Silêncio na favela. Chamar de mulambo. De mulambo, tipo assim, vocês são mulambo mesmo, vocês são um time de preto, de pobre, favelado, o cara que vai preso é flamenguista, lá com a camisa do Flamengo. A torcida do Fluminense canta, até hoje cantou na final do campeonato que a torcida do Flamengo não tem um dente. Sim. Não, a torcida do Flamengo é um claro preconceito social. E aí a mesma coisa seria quando a gente canta lá que também as músicas que eu já cantei muito na arquibancada, que antigamente não tinha problema nenhum, e zoava meus amigos tricolores com isso também. De que possa fazer com que pessoas que de fato na vida normal tenham esse ódio, tanto pela pessoa que é gay ou pelo preto, de que aquilo estimule essa pessoa, que é uma minoria também, tipo, eu gosto de ver esses radicais que agora tá virando moda no Brasil, né, de colégio, do cara fazer a maldade, pra ele externar esse ódio de que às vezes possa, é minoria, mas que isso possa a vias de fato do cara tentar alguma coisa, de ofender? Olha, Túlio, eu entendo o seguinte, tudo que acontece no futebol nos dias de hoje aconteceu na Inglaterra no início dos anos 90. Sim. Você sabe que existe o preconceito racial também. Social também. Claro. E nada mais exemplar do que isso,
no sentido de ofertar um exemplo aqui, nada mais simbólico do que a torcida do Tottenham, porque o Tottenham é um clube de judeus. Você sabe disso, porque nos arredores do estádio do Tottenham vivem judeus. Então, a torcida do Tottenham, ela era atacada por isso. Acho que eles têm até um monumento lá, alguma coisa assim. Mas só que a torcida do Tottenham sempre levou essa questão de maneira a transigir aquilo que não lhe afetava. Porque entenda o que acontece hoje na Europa. A Europa, também nos anos 90, com, eu diria, a imigração dos asiáticos, com a imigração dos africanos, tem muitos africanos lá na França, sobretudo na Inglaterra. Norte da África, principalmente. Houve, então, uma divisão do preconceito que antes era destinado aos judeus com os asiáticos e com os negros agora. Então, não houve uma consciência social em torno disso. Mas o que aconteceu dentro da arquibancada foi a mudança do perfil do torcedor. E esse daí é o grande problema, porque o torcedor do passado não se incomodava em ser chamado de favelado, porque ser favelado não é nenhuma vergonha. O torcedor do passado não se incomodava de gritar do outro lado e nem tampouco o outro lado se incomodava de ouvir. O que aconteceu foi uma transformação motivada pela economia. E você vai entender que tudo que aconteceu lá aconteceu aqui também. O que existia com o hooliganismo, por exemplo? Eles tiveram que aperfeiçoar a tecnologia, eles tiveram que inflexibilizar mais as leis. Com isso, até mesmo as brigas lá na Inglaterra não acontecem mais dentro do estádio. Por que não acontece? Porque a tecnologia, o preparo da polícia não permite. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, os estádios ingleses foram os primeiros a se modernizarem. Principalmente depois daquela tragédia. Lá no 89, né? Em 89. Aquela foi e a Margaret Thatcher, né, também. Pois é, ela tinha verdadeiro ódio dos hooligans, né? Então, os estádios todos, na verdade, foram aperfeiçoados. E aí eu quero te dizer o seguinte, isso aconteceu aqui também, porque a FIFA abraçou aquela ideia e os estádios precisam agora serem cercados de mais segurança. E aí, eu te digo o seguinte, quando isso acontece, por óbvio, para o clube subsistir, e é aí que está o preconceito, aí é que vem o problema. Aquele torcedor menos abastado, ele não vai mais no Maracanã. Por que ele não vai? Porque ele tem que ser sócio-torcedor e ele tem que comprar um ingresso que é caro, que é completamente irreal ao que ele ganha. Se você for analisar a renda per capita aqui do Brasil, você vai entender que o preço que o Flamengo, por exemplo, pratica é irreal na maior parte das vezes. Então, isso sim afastou, isso sim criou um hiato entre classes. E aí, esse novo perfil de torcedor que ingressa dentro do Maracanã, ele tem ali conceitos que são angariados em função de alguns modernismos que, no meu entendimento, não valem a pena, que não produzem e apenas destroem. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que discordam de mim, mas eu não vejo nenhum problema de você chegar ali e cantar qualquer música que seja uma tradição, eu diria, quase que centenária da torcida do Flamengo ou da torcida do Fluminense. Mas eu vejo o problema, sim, em entender que a criança rubro-negra não possa entrar dentro do estádio porque não tem dinheiro para pagar um ingresso. E tinha no passado. Isso aí ninguém se preocupa. As pessoas se preocupam em apresentarem-se muito bem fotograficamente nas redes sociais. Às vezes o companheiro está morrendo de rir do que está acontecendo, o companheiro ali, ele é o próprio fabricante ali da homofobia, porque é ele que não quer o homossexual trabalhando com ele, é ele que expulsa o filho dele de dentro de casa porque ele é homossexual, eu jamais faria uma coisa dessa, e aí no estádio ele não canta. Ele vai lá e diz assim, não, eu sou contrário a isso. E ele mesmo é o introdutor prático dessas questões na sociedade. Então, o que eu mais deploro é a hipocrisia. A hipocrisia não tem lugar na minha vida. Realmente não tem. Eu não acho nada demais. Eu, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele é gay e ele, meu amigo, vai lá na torcida do Flamengo e fica cantando as músicas lá pro outro lado. Eu já vi ele fazendo isso e ele morre de rir, porque você não eu acho que você não tem nenhuma conexão com você. Estimular em quê? Por que você estimula? Você está cantando ali uma coisa folclórica do futebol.
Você vai estimular o ódio por alguém quando você está cantando uma música que claramente é pilhéria? O que eu falo assim, porque assim, eu me preocupo muito com esse tipo de debate, né? Eu acho bacana, mas você pega às vezes minorias, né? De pessoas que assim, tem maluco em tudo quanto é lugar. E isso claro. não é só na torcida do Flamengo, em todas as torcidas. Recentemente eu fui cancelado aí pela torcida do Fluminense. E o engraçado, né? Na verdade, assim, eu falei, ó, a torcida do Fluminense não tem preto. Basicamente foi isso que eu falei. E aí eles falaram que eu pratiquei racismo. Sendo que muita gente veio comentar, né, no meu Instagram, no meu Twitter, primeiro assim, me ameaçando de morte, quer me pegar, não sei o que, não sei o que lá, não sei como uma pessoa que tá querendo combater, se dizendo combater um preconceito, primeiro me ameaçando e depois também assim, seu mulambo, seu favelado, né? E o cerne da questão, lógico, eu fiz uma reflexão sobre essa situação que eu passei, né? Eu vi algumas pessoas foram comentar, por exemplo, o Magno Navarro fez um post, né? Que eu achei assim, porque é aquela coisa do cara, vamos supor assim, o cara pega aqui uma fala do Gil, coloca... Por que o cara vai lá na rede social e coloca assim, ó, o Gil está sendo misógino? Eu acho melhor seria ele falar assim, por que o Gil está sendo misógino e por que o Gil não deveria ser, né? Mas as pessoas geralmente pegam aquilo, não é pra que você aprenda com aquela situação, pra você se conscientizar daquela situação, é pra as pessoas te cancelarem, mas não é cancelar assim na ideia, é pra você morrer. E eu sei porque eu passei isso, né? Primeiro eles foram falando assim, ó, vocês contratam um cara que é racista? Primeiro assim, não foi racismo. O que eu fiz ali, e aí eu conversei com vários tricolores, com várias pessoas e refleti sobre o assunto, eu peguei um estereótipo, né? Que é tipo assim, quando a torcida do Fluminense canta lá que a torcida do Flamengo tem puta, viado e ladrão, ele está reforçando o estereótipo de que a nossa torcida é formada daquilo ali. A torcida do Flamengo é formada também por tudo isso aí. Claro. Mas é um estereótipo, que foi o que eu fiz com a torcida deles. Eles hoje, isso é um debate muito mais profundo, de que eles querem mudar. Eles cantavam, eles têm músicas cantando que eles foram no clube da Fidalguia. Hoje a instituição tenta mudar isso. Eu reforcei o estereótipo. E errei nisso aí porque eu peguei um assunto sério, como também deveria ser tratado essa questão deles pegar, não só eles, mas outras torcidas também, e estereotipar a torcida do Flamengo. E eu peguei um assunto sério primeiro, que é a questão do negro, né? E um estereótipo e botei na zoeira do futebol. Um assunto não é as outras questões da Série C. Eu poderia ter usado outro termo. Errei aí. Mas não fui racista em momento nenhum. Até porque eu sou um cara que brigo e luto pela representatividade do negro, da mulher e do pobre. E tiram tudo de contexto. E principalmente dentro do Flamengo, da política do Flamengo. Porque hoje o torcedor do Flamengo, por exemplo, eu sou de São Gonçalo, não moro mais lá hoje. Mas o torcedor do Flamengo de São Gonçalo... Tem mulher em São Gonçalo, meu Deus. Muitas. Tem muito carimbo meu lá. PT ligou ali. O torcedor de São Gonçalo... Amanhã a gente vai ter reunião do conselho amanhã. O torcedor de São Gonçalo não tá representado lá. Ele não tá lá representado lá. Não mesmo. Não tá. Então, assim, eu batalho por isso, falo por isso. Então, assim, o cara vem pra te destruir, meu irmão. O cara não quer, tipo assim, passar o que é correto. E eu tô aberto a sempre aprender o que é correto. Tipo assim, ó, o que é correto, então, falar? Hoje em dia você não pode mais usar o termo tal. Então qual é o termo correto? Eu quero aprender qual é o termo correto. Entendeu? Túlio, eu acho o seguinte, eu deploro esse indivíduo que fez isso com você. Não esse em específico, mas esse indivíduo que quer explorar um propenso erro que descontextualiza o que você diz e subverte todo o entendimento. Mais fácil. Você sobe no palanque. Aí me mandaram, você quer inviabilizar o negro de torcer pro Fluminense, foi onde? Primeiro que não tem nada a ver com ninguém. Isso é uma grande bobagem. E eu não falei isso. Isso é uma grande bobagem. Claro que você não falou isso. Na verdade, essa pessoa aí, ela é frustrada, ela não tem talento e ela quer buscar algo para poder ganhar repercussão. E, infelizmente, representantes dessa espécime de pessoa, ou seja, desse estereótipo de pessoa sem talento, desprovida de criatividade, que não produz, infelizmente, isso acabou sendo, eu diria, enraizado na sociedade porque outras pessoas promovem o ato do cancelamento. Eu jamais faria uma coisa dessas, tanto numa ponta quanto na outra, porque eu não vou ali deixar de seguir uma pessoa porque ela opinou da forma como ela deveria opinar. Ao contrário, é a opinião dela
E eu vou perceber claramente quando o lacrador está em ação. Eu não me preocupo com isso, Túlio. Se as pessoas fizerem isso comigo lá no Instagram, lá no Twitter, como já tentaram fazer, eu te falei aqui, isso não me importa, porque eu tenho certeza absoluta que diante da lei eu não estou infringindo em nada, que é o que mais me importa. Tem materialidade para poder me processar? Não tem. Não tem. Tudo vai ficar a cargo de interpretações maliciosas que visam tão somente o encolhimento, o apequenamento, ali o esconderijo no sopé da escada da falta de talento. E o engajamento do dia também, que os caras sempre precisam de uma coisa para falar. Mas, na moral, tudo. Lacrador é complicado, né? Você quer ver uma situação? Aquele Monark, né? Ele foi cancelado aí porque ele falou dos judeus e tal, não sei o que tinha que ter partido tal no Brasil. Sabe o que eu fiz daquele ali? Sabe como é que eu opinei nas redes sociais sobre aquilo? De que eu falei da questão do trabalho. No trabalho, você não bebe. Né? Porque a justificativa dele, eu tava bêbado, falei aquilo ali e tal. Você não bebe, justamente para que não passar por esse tipo de situação. Porque eu não fui ali xingar o cara, né? Na minha opinião, eu discordo muito do que ele falou, mas não sou eu o juiz pra condená-lo. Não falei nada, acho que hoje em dia todo mundo é juiz de tudo, acho chato na verdade, pra cacete. Eu tirei, cara, eu vejo as situações, é a mesma coisa assim, hoje a gente passou aqui, o nosso colega de trabalho por uma situação ruim. O que eu posso tirar daquilo ali? Eu não vou chegar pra ele e falar, porra, tá vendo? Caramba, tu ficou aí com a janela aberta, deu uma... O que eu posso tirar daquilo ali? Eu não vou fazer o que ele tava fazendo, entendeu? E a mesma coisa que eu vi ali, eu falei assim, ó, se eu bebesse, eu jamais faria um podcast como o Monark bebendo, ou usando droga lá como ele gosta, porque uma hora você vai chegar ali e vai escorregar, né?